O sistema político em que nos encontramos enquadrados, sem ser perfeito, é com certeza aquele em que estaremos todos de acordo, melhor se adapta à realidade e à transparência da política e dos actos dos seus agentes. A democracia representativa é o exercício do poder político feito de forma indireta pela população, através dos seus representantes, por si designados, a quem conferiram um mandato para atuar em seu nome. Existe, assim, um ato de confiança depositado nos agentes políticos que integram um governo, no sentido de que as suas opções são acertadas e coincidem com a escolha da maioria da população, justamente aquela que os elegeu. A governação exige oportunidade, organização, estudo, coordenação e celeridade. Os diplomas emanados de um governo são objeto de estudo de adequação ao momento, à oportunidade, são objeto de estudo social e jurídico, advêm de um processo integrado de medidas e opções, e a sua oportunidade não surge por acaso. Quando é tomada uma medida naquele momento, é porque aquele é considerado o momento adequado para tomá-la. É porque antes não podia ou não se justificava, e é porque ser mais tarde representaria um entrave à sua eficácia. Todos os obstáculos burocráticos desnecessários e que não caiam nessa coerência e nessa noção de democracia são nefastos. Contrariam aquele princípio da democracia representativa e constituem, sobretudo e efetivamente, obstáculos à sempre necessária celeridade na produção legislativa, podendo retirar-lhe muitas vezes a eficácia que a justificou. No introito a este projeto de resolução, alega o seu partido subscritor que vem trazer um instrumento que tenha em conta a opinião da população. Contudo, essa opinião da população é já tida em conta, na medida em que a mesma depositou um voto de confiança nos governantes para que tomassem as medidas legislativas que entendessem, em cada momento e perante cada circunstância, oportunas. Esta medida, que se entende integrada num processo de democracia participativa, é querer alargar desmesuradamente o conceito dessa participação, é exagerar no seu conceito e aplicabilidade, é querer alargar essa forma de democracia, defensável se com limites, a uma forma de esvaziamento da democracia organizada, da governação democrática sujeita a regras. De facto, a democracia participativa, sendo um modo de exercício do poder político pautado no debate público entre cidadãos livres, menospreza um pouco a legitimidade das decisões políticas dos dirigentes democraticamente eleitos para governar, escolhidos exatamente por esses cidadãos para exercerem exatamente essa função. Não quererei jamais dizer ou opinar que esse conceito de democracia, a participativa, não seja útil e necessária. O que pretendo aqui deixar claro é que, um pouco como em tudo, quando se quer exagerar em seja o que for, dá para o errado. Porque se exagerou, porque se ultrapassaram as barreiras do razoável. Quando a Constituição da República aponta um processo de aprofundamento da democracia participativa, não pretende, com esse apontamento, determinar que se deva caminhar para um processo de participação total, permanente e exaustiva dos cidadãos na produção legislativa. Tal circunstância, como já disse, embarraria na celeridade, na eficiência e na organização dessa produção legislativa. Todo o conceito deste tipo, como o da participação direta, se levado ao fundamentalismo, se usado por mera demagogia ou populismo, como é o caso do projeto Subjudice, constituirá sempre uma barreira ao funcionamento da democracia, no seu conceito perfeito, e obstaculizará sempre qualquer boa e eficiente governação. Imagine-se uma qualquer medida que urge ser tomada, ter de ser submetida a uma publicação em portal durante 30 dias. Imagine-se que surgem dezenas ou centenas, como é teoricamente possível, de sugestões e propostas de alterações. O que se seguiria? A análise de todas essas propostas e sugestões por parte dos técnicos da entidade de onde emanava o diploma, os necessários pareceres relativamente a cada uma das observações, a sua posterior análise política, a sua eventual reformulação ou a formulação de justificações de não aceitação de propostas e sugestões. Enfim, um sem número de atos que levariam muito mais tempo do que teria levado a própria elaboração do projeto de diploma e que, muitas vezes, lhe retiraria eficácia e utilidade por extemporaneidade. Mas atenção, essa participação nas medidas legislativas não quer necessariamente dizer transparência. Não é indispensável a transparência legislativa. Na democracia tradicional, ela também existe, toda a produção legislativa é facilmente examinável e facilmente consultável. Mas vamos à parte justa e equilibrada dessa participação. O exemplo clássico de democracia participativa é o orçamento participativo, que tem o intuito de submeter o destino de parte dos recursos públicos à consulta pública.
A esse instrumento recorreu já o Governo Regional, recorreram já várias câmaras municipais. No caso do Governo Regional, todo o processo foi extremamente bem organizado, explicou-se previamente à população, de conselho em conselho, o seu funcionamento. De reunião em reunião esclareceram-se as dúvidas e tudo foi feito com a antecedência necessária à construção das propostas e à sua análise em tempo útil. Foram apresentadas 167 propostas por cidadãos e 81 municipais ou supramunicipais. 25 dessas propostas foram aceitas após a análise ponderada dos seus conteúdos, efetuados pelos serviços e, posteriormente, votadas pelos cidadãos. A isto se chama participação democrática, efetuada de forma organizada e passível de resultados positivos e muito úteis à produção legislativa e à aplicação dos dinheiros públicos. Já quanto a algumas câmaras, o sucesso e a transparência do processo não terá sido sempre louvável. Propostas e reclamações multiplicaram-se, mas sem que se saiba porquê, muitas ficaram pelo caminho, muitas nunca obtiveram resposta ou qualquer outro tipo de reação. No caso do Funchal, sei apenas que uma percentagem, que nem consigo contabilizar, não foi jamais executada. Apesar de já se terem envolvidos 2 ou 3 anos sobre a sua apresentação. Ficaram como se nunca tivessem sido feitas. O mesmo se passou relativamente ao PDM na Câmara do Funchal. Cerca de 700, pelo que sei, foram as reclamações. Apesar da lei impor que a todas as reclamações deveriam ser objeto de uma qualquer resposta, a verdade é que muitas delas, nem sei que percentagem delas, nunca tiveram a sorte de obter qualquer resposta. A participação concretizou-se num sentido, mas no sentido contrário falhou. E frustrou muitos cidadãos que haviam lançado ideias e que ficaram sem delas saber. A nível nacional está em vigor o Decreto-Lei 274/2009, mais generalista e mais abrangente, deixando muito em aberto as circunstâncias que podem levar à consulta prévia, direta ou pública, não sendo, contudo, nesta última modalidade, um instrumento a que o Governo lance muito mão. Mas a verdade é que esse diploma prevê e salvaguarda os regimes constitucionais e legais aplicáveis à audição, pelo Governo, dos órgãos de governo próprio das regiões autónomas. Contudo, quantas vezes o Governo Central, do mesmo partido que o aqui proponente, não respeita essa obrigatoriedade, sobretudo no que a prazos respeita? Quantas vezes, senhores deputados, de todos os partidos que integram esta Assembleia, se viram já nas comissões com um diploma em mãos, que acabou de ser recebido e cujo prazo para parecer termina logo depois, sem deixar qualquer espaço para ponderação? Quantas vezes, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente, não fomos todos nós confrontados com situações destas de inteiro desrespeito por aquela obrigação de audição? Não será esta uma enorme contradição, ainda por cima no mais elevado nível, com a prática que o Partido Socialista agora quer ver aqui aprovada? Estará para variar e somente este partido a querer replicar o que acontece nos Açores? Haja seriedade. Daquele arquipélago irmão também surge muita asneira. Terá sucessos, porque o seu povo é sério e forte, mas muita da sua produção legislativa é quebradiça e inerte. A resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, número 25/2018/A, é a fonte onde o PS Madeira foi beber o conteúdo do projeto ora em análise. Mas deveria ter feito um trabalho de casa mais cuidado. Deveria ter primeiro indagado se o esquema que por este diploma criado resulta. Ou se, pelo contrário, se terá revelado um logro, se terá tornado um charco sem água. Pois é, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, já tentaram ir a esse portal, criado em consequência desse diploma? Pois vão lá, antes de proporem que o mesmo se plasme aqui. Verificarão que não existe nenhum diploma disponível. Mas verificarão, sobretudo, que o mesmo não funciona, apresentando uma série de erros que impedem o seu funcionamento. É assim, nem tudo o que luz é ouro. E este diploma, ora proposto, como aquele em que foi buscar inspiração, nenhum deles é de facto ouro, embora teórica e retoricamente possam parecer bonitinhos e bons para vender. Democracia participativa, sim, sempre, mas regrada, não banalizada, não por meros intuitos populistas, nunca apenas para parecer o que não consegue ser. E este diploma, a sua eventual aplicação, traria apenas confusão, delongas e mais razões para queixumes. Assim sendo, e por não poder com ele concordar, o PSD não poderá acompanhar o sentido pretendido pelo proponente. Muito obrigado.